Está no ar o Ronroncast número 29, nosso podcast semanal sobre gatos. Eu sou o Leandro e, como sempre, eu tô aqui com a Fernanda. Tudo bem, Fê? Tudo bom, Lê? E você? Tudo bem, tudo tranquilo. Como é que estão as coisas por aí? Novidades? Tudo tranquilo. Muitos miados, muitos ronronados de novidades, mas tá tudo bem. Ô Fê, antes de começar o nosso podcast, eu queria... O nosso compromisso aqui com a verdade é maior do que qualquer coisa, então eu queria falar uma errata. Coincidentemente, eu acabei vendo uma publicação sobre o Luís XIV, que eu falei no nosso podcast do Gato e História da Humanidade, lembra? Lembro. Então, referente aos gatos, eu não cometi nenhuma gafe, porém eu cometi uma gafe histórica. Eu até brinquei com você, claro, foi mais na brincadeira que eu falei, você sabe quem que é o Luís XIV? É o pai do Luís XV e avô do Luís XVI, lembra? Lembro, mas não é? Não, ele é bisavô do Luís XV, então tem um gap aí entre os Luíses. Mas tá aqui a correção. O que foi no meio? Como é que chamavam os filhos? Acho que só Luiz. Luizinho, sei lá. Não tinha número. Ou tinha outro nome, né? Luiz, 14,5, 14,3/4. Mas aqui só pra corrigir aqui essa parte histórica e o resto eu acho que representa bem a realidade. Tá ótimo, então, Lê, ficou a errata aqui. Conta pra mim sobre o que nós vamos falar hoje, Lê. Hoje, Fê, a gente vai falar sobre gatos. E um assunto bacana, sobre gatos especiais. Você tem um gatinho especial aí, né, Fê? Tenho, inclusive ela tá aqui comigo. Não sei se dá pra ouvir ela ronronando, mas hoje ela quis participar aqui comigo, que é a Dakota. Não dá. Ô Fê, no Papo com a Veterinária a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre a primeira visita do gato no veterinário. Lê, vou dar algumas dicas de como fazer com que a primeira visita do seu gato seja menos estressante no veterinário. Legal, dica importante, porque é sempre um estresse, né? Com certeza, e não precisa ser, na verdade, né, Lê? Então a gente vai dar umas dicasinhas aí. Tem gato que sofre mais, né? A gente vai conversar sobre tudo isso. Tem tutor que sofre mais. Eu sofria. Depois eu fiquei melhor, mas no começo eu sofria. Quando eu lembro. Você sofria mesmo. Ô Fê, os gatinhos especiais, além da própria dificuldade que eles têm, a limitação que ele tem em algum sentido, né? Eles acabam também sofrendo com outros problemas, que nem um preconceito para adoção, até para um resgate, né? Isso é bem complicado, né? Com certeza, a gente tem muita dificuldade, né, Lê? Quando a gente resgata um gatinho que, né, precisa aí de algum cuidado, que vai, né, ter alguma deficiência, a gente já pensa, como que a gente vai doar esse gato? Né? A minha própria, a Dakota, minha gatinha, acabamos adotando porque ela perdeu o olho. E eu falei, vai ficar, a gente já fica com medo de não conseguir doar. E aí ela acabou ficando por conta disso também, né? Não, legal. E pra trazer esse assunto à tona, a gente tem um entrevistado, né, o Rodrigo Kirsch, que foi tutor de um gatinho especial por 9 anos. E ele vai contar essa história desde o começo, né? E como é que foi a convivência e o trato desse gatinho. Legal. Rodrigo, tudo bem? Você tá ouvindo a gente aí? Oi, tudo bem, estou ouvindo sim. Legal, obrigado por aceitar nosso convite e compartilhar essa experiência bacana aí. Imagina, eu que agradeço, é uma honra participar de um podcast tão importante como esse. Legal. Rodrigo, então conta pra gente como é que... Qual que é o nome do gatinho? Era o nome do gatinho? Gatinha, chamava Gigi. A Gigi. Conta pra gente como é que a Gigi chegou na sua vida. Eu tava indo pro trabalho, eu trabalhava à noite e chegando perto do meu serviço tem muitos animais, tinha bastante animais abandonados lá na época. E aí eu acho que tinha uns cachorros atrás dela e eu tava seguindo com o meu carro e aí eu vi uns cachorros que cruzou na minha frente, ao mesmo tempo ela cruzou junto, muito em cima do meu carro. E eu acabei passando por cima dela. Eu parei meu carro, ela ficou no chão se retorcendo, com muita dor, tudo. Eu fiquei com muita dó, peguei ela, liguei pro meu encarregado, avisando que eu não ia poder trabalhar naquele horário, porque eu tinha acontecido um imprevisto comigo.
eu levei no PET, porque eu procurei veterinário e não achei em nenhum lugar, e tive que levar no PET, lá na Marginal, aqui em São Paulo mesmo. E chegou lá, deixei lá, eu falei que eu tinha atropelado tudo, eles fizeram o primeiro atendimento, ela, de cara, a veterinária já falou, olha, foi você que atropelou? Eu falei, foi eu que atropelei. Falei assim, ela ficou paralítica. Eu falei, e agora, meu Deus? Porque o dono vai querer me matar, né? Eu fiquei pensando, né? Aí ela pegou e falou assim, olha, eu acho que ela não tem dono. Pelas condições dela, a debilitação dela, ela tá magrinha. Aí, na barriga dela, embaixo, ela tava com uma bicheira enorme, assim, tinha muito bicho, provavelmente alguma ferida, eu acho. E tinha muita bicheira. E aí, a veterinária meu Deus, pegou e me disse, né? Pegou e falou assim, olha, ela não tem dona, ela é de rua. Ela tá toda machucada, debilitada, ela tá com bicheira aqui. E aí, eu peguei e falei, não, então faz a assistência que for necessário. E aí ela pegou e falou assim, olha, senhora, mas vai ficar um pouco caro isso aqui. Eu falei, não tem problema, eu vou adotar ela. Eu falei, parcela no cartão? Ela falou assim, a gente parcela. Eu falei, então pode fazer aí que a gente dá um jeito. Pagando, parcelando, a gente dá um jeito, trabalho, eu dou um jeito. Rodrigo, então nesse momento você já colocou na sua cabeça que você adotaria essa gatinha? Sim, porque, nossa, ela tava muito machucada, ela tava muito magra, extremamente assustada, ela me arranhou muito, arranhou acho que foi o auxiliar do PEX lá, que foi pegar ela, e provavelmente era por muita dor também, e assustada, né? E aí teve os cuidados, ficou lá nos cuidados, eu fui buscar ela uma semana depois, todo dia eu tava indo lá, busquei uma semana depois, aí eu falei, mas e agora, como é que eu vou fazer com ela paralítica, né? Como é que eu vou? E aí ela pegou e me falou assim, olha, não é tão diferente de um normal, de um gato normal, Rodrigo. Você vai precisar ter apenas alguns cuidados, assim. Você vai ter que passar, a gente vai ter que passar também essa faixa que tá aqui na patinha dela. Como ela machucou, não houve fratura da pata, apenas da coluna, você vai ter que manter essas faixas aqui com frequência, porque a patinha dela vai começar a atrofiar, ela vai começar a manter as patinhas para trás, então você precisa passar a faixa, porque senão ela vai se machucar. Pra não ficar raspando no chão, né? Só que ela... Faz ferida, né, dela ficar se arrastando, abre ferida, né? E aí eu trouxe ela pra casa, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu já tinha dois cachorros, né? Eu não tinha gato na minha casa, eu tinha 2 cachorros. Mas era Shih Tzu, né? Então, quando eu trouxe, ela ficou assustada, na verdade, mas os meus Shih Tzus foram muito receptivos com ela, né? Acharam estranho, assim, porque como meus cachorros são criados desde muito novinho, não sei se eles sabiam que era um gato ou que bicho que acho que eles ficaram imaginando que bicho que era, quem é você, que tipo de bicho que você é, que você é diferente de mim. Porque eles cheiraram, e eu tenho tinha, né, também eles já eram mais de idade, e aí um deles, tipo assim, ele era mais quieto, mas o outro era muito brincalhão, e lambeu ela, brincou com ela e aceitou ela muito bem, só que ela ficou muito amuada por muito tempo, muito triste, né? Ela ficou muito pelo menos um mês, assim, ela não andava direito, ela não conseguia comandar, e eu falei assim, eu acho que ela não vai sobreviver, né? Eu acho que ela vai morrer, ela não vai aguentar, ela não vai conseguir se adaptar. Ela fazia cocô, xixi, sabe? Eu tive que manter ela numa caixa, aí eu comprei uma caixa grande, eu cobria com toalhas, né, pra ela, e ela fazia xixi, cocô sem controle nenhum. Aí eu peguei e levei no veterinário, que é o veterinário que já cuida dos meus cachorros, cuidava dos meus cachorros, cuida, né, até hoje, que eu tenho outros cachorros, e ele é o mesmo veterinário. E aí ele pegou e falou, examinou ela, fez exame de sangue, aí ela tinha, acho que uma doença muito comum de gato, que acho que é FeLV, acho que é FeLV, né? É FeLV, é leucemia felina. Ela tinha FeLV. Ela tinha FeLV e tinha o outro, são 2. Esqueci o nome. FeV e FeLV. FeV e FeLV, exatamente. Ela tinha os 2, aí ela tava com o rim dela muito debilitado também, tava com problema no fígado. Ela tava com o exame de sangue dela, deu um monte de anemia, anomalias. Um monte de anomalia, tava com anemia, muita falta de vitamina, de nutrientes, sabe? Eu tive que comprar uma ração especial para ela. Ela ficou um dia também lá com medicação, e aí eu tive que dar antibiótico para ela. Aí aos pouquinhos ela foi melhorando, parecia que quando
ela foi atropelada, teve um mal que foi por bem, porque o veterinário falou pra mim que ela não ia durar muito tempo, não. Ela tava muito ruim, ela tava muito desnutrida, tava muito, muito mal fisicamente, internamente, né? No caso, a saúde dela tava muito ruim. E eu fiz todos os cuidados, cara. Fiz o máximo cuidado, até ao mesmo tempo eu tive muita culpa, né? Então eu me carregava muita culpa por eu ter feito isso. Eu sempre gostei muito de bicho. Meu pai adora bicho. Eu fui criado no meio de bichos, né? Eu sempre tive hamster, gato, cachorro, coelho, sabe? Eu sempre fui criado com muito, assim. Então eu fiquei muito triste. Mas o que aconteceu lá foi um acidente, né? Não foi, assim, um descuido. Podia ter acontecido com qualquer um que estivesse dirigindo, né? Você fez a sua parte, ou até, não vou falar mais, mas muito mais do que muitas pessoas fariam, né? Não, ali direto... prestou socorro, né? Muita gente... Não, direto ali eu via cachorro morto, porque a empresa que eu trabalhava ia muito caminhões lá. E a rua tinha muitos animais direto morto, assim. Cachorro, os caminhoneiros, uma vez eu ameacei o cara. Eu quase fui mandado embora da empresa que eu trabalhava, porque tinha uma rua que ela é muito fechada, né? E passava muita carreta. E o caminhão passou e o cachorro se assustou e encostou, era um barranco. Ele encostou no barranco pro caminhão passar. O motorista viu o caminhão, viu o cachorro e fechou pra poder matar o cachorro de propósito. E eu vi ele matando o cachorro. Deus me livre. Aí eu parei meu carro na frente dele e falei o que ele, eu falei pra ele que eu vi, o que ele fez e que eu ia denunciar ele pra polícia. Né? Só que ele chegou lá na empresa, ele me viu, aí ele falou para um rapaz lá, esse outro rapaz falou para outro, acabou chegando no ouvido do meu gerente me chamou, falou que eu não podia ter feito aquilo. Eu falei, o rapaz atropelou um cachorro sem necessidade, não precisava disso. Ele fez porque ele quis, porque eu vi. Rodrigo, mas aquele rapaz que você gritou, que você xingou, falou aquele monte de palavrão, ele é filho do dono de um dos principais sócios daqui. Eu falei, eu não tô nem aí, não. O que ele fez estava errado, isso não se faz. Se ele estiver na rua e atropelar ele também, por querer. Falei, né? Mas ficou por isso mesmo. Nossa, que maldade, hein, Rodrigo? Infelizmente, existem pessoas desumanas, né? Muito. O importante é o que você fez, né, Rodrigo, pela gatinha, pela Gigi. A Gigi. Então, assim, ela foi se adaptando aos poucos. Aí, uma ONG me arrumou uma cadeirinha de roda, só que a cadeirinha de roda não deu certo, porque nessa época eu morava num apartamento minúsculo, pequeno, não tinha espaço para andar, então ela andava. Eu vi que ela gostou muito, porque ela começou a andar, mas ela batia nos cantos, né? Não deu certo. Aí um rapaz adaptou, deu uma ideia de colocar uma faixa e amarrar uma rodinha nas duas patinhas dela, na parte da coxa dela. Aí amarrou, deu certo. Aí, ai, que legal! Começou a andar, ela andava um pouquinho assim, depois não precisou mais da rodinha. Ela já andava aqui pela minha casa como se não tivesse mais nada. Assim, uma questão de uns 3 meses mais ou menos. Que legal! Ô, Rodrigo, mas você falou que no veterinário ela estava muito assustada, estava bem feral, querendo arranhar todo mundo. Como é que ela chegou na sua casa? Provavelmente é por dor, né, Lê? Quando você criou um vínculo, quando você sentiu que você tinha um vínculo legal com ela? Eu acho que ela se sentiu um pouco mais segura, eu acho. Ela se assustou um pouco com meus cachorros. Então ela se arrepiou, se preparou assim para poder dar o bote no meu cachorro, mas eu segurei ela com carinho e eu chamei o meu cachorro cheirou ela, a minha outra cachorra também cheirou. E assim, por acho que por uns 10 dias, uns 12 dias mais ou menos, o cachorro não chegava perto dela. Ela tinha pavor, ela fazia aquele barulho de gato, sabe? E o fuzz, não né? deixava. O fuzz. Exatamente, ela não deixava. Só que eu comecei assim, pegar ela no colo e meus cachorros foram chegando perto, cheirava, né? Então ela no começo, aí ela brigava, mas depois ela ia deixando. Depois, olha, foi muito bom. Depois foi muito bom porque foi muito compensador, porque ela dormia até junto, porque eu criei meus cachorros dormindo comigo na minha cama, né? E ela se adaptou tão bem, mas tão bem assim, sendo paralítica, que o único cuidado que eu tive com ela é manter o patinho dela enfaixado, né? E a fralda, porque eu tive que comprar fralda para ela, porque ela não tinha controle
do urinário, não tinha controle das fezes dela, né? Uhum. Mas tirando isso, ela nem parecia que era paralítica, porque na minha casa eu comprei caixas, tinha puleiro de gato. Ela subia, só com as duas patas da frente, subia. Fazia tudo, né? Fazia tudo que o gato normal. Rodrigo, ela usou fralda a vida toda. Ela usou fralda a vida toda. A vida toda, só que... Ah, legal. Há 9 anos atrás não tinha. Pelo menos eu não encontrava, não. Então a minha mãe me ensinou. Minha mãe falou assim, eu vou fazer com ela como eu fiz muito tempo com você. Aí a gente comprou fralda de pano. Que legal! E aí minha mãe enrolava ela assim, com jeitinho, prendia com um alfinete. E aí ela falou, é igualzinho criança, igual bebê, como eu fiz com você. Então eu comecei... Que bonitinha! Aí eu comecei a fazer isso, eu tinha que usar a fralda de pano, trocava 2 vezes por dia. Nossa, era baldes aqui cheio de fralda. E eu tinha que lavar a roupa todo dia, botava na máquina todo dia pra lavar. O duro não era nem trocar, era lavar a fralda depois, né? O pessoal não lava a fralda de criança, né? Do gatinho não ia lavar mesmo, né? Não, mas Olê, olha só. Se a gente for fazer uma relação, ao invés dele limpar a caixa de areia, ele tirava a fralda. É a mesma coisa. Olha, não é não, viu? Não é eu muito ia falar, não. Mas assim... Não, eu digo assim, se você for pensar no trabalho que você tem, você vai ter que ir lá limpar as necessidades do mesmo jeito. A diferença é que você limpava a fralda em vez de limpar a caixa de areia. Não no quesito trabalho, lógico que lavar a fralda dá muito trabalho, né? Mas a demanda de cuidar de um gato nesse sentido, né? Eu acho que para as pessoas que às vezes falam, mas vai me dar muito trabalho. E eu acho que dá um trabalho, mas é um trabalho bom, né? Sim, com certeza. É compensador demais. Até mesmo porque ela era muito, muito meiga. Quando ela ficou 100% confiante em casa, ela era muito meiga. Eu tava dormindo, eu já via aquele barulho do ronronado dela. Ela vinha perto do meu ouvido e ficava ronrando. Tipo, acho que ela sabia o horário que eu acordava e vinha conversar comigo. Aí meus cachorros vinham também, já me chamavam, eu levantava. Então era muito compensador. Só que assim, fezes de gato é muito fedido, né? Então quando eu tirava a fralda, eu tinha que prender um pregador no nariz, porque era muito terrível. A areia, melhor, né? Nesse sentido, a areia neutraliza o cheiro um pouco, é verdade. Pois é que a caixa de areia que eu tenho 2 caixas, né? Eu tenho um que fica no meu quarto e um que fica na sala. E a caixa de areia que eu tenho é aquela que são 3 caixas, né? Na verdade são 2 e um que é uma peneira. Então eu só tiro assim, ela já peneira automaticamente, eu jogo. Eu tenho um outro cesto, né? E eu jogo. Então as 2 caixas é isso. Então é bem mais rápido, né? Mais prático, né? Isso, mais prático. Ô, Rodrigo, então, e na época foi estimada a idade dela? Que ela chegou pra você? Ela era filhote, já era adulta? Falou que ela era adulta e ela tinha pelo menos uns 3 anos. Tá, e ela ficou com você quanto tempo? Caramba! 9 anos, comigo 9 anos. Ô Fê, não é incrível isso, né? Ele ficou 9 anos com o gatinho e eu conversando com o Rodrigo anteriormente, eu não sabia dessa informação que ela era FIV-FeLV positiva. Incrível, né? Sensacional. Aí mais um exemplo, a gente já falou sobre FeLV aqui, né, Lê? Não, sobre FeLV, e que você pode adotar um gatinho positivo que se você cuidar direitinho, com todos os cuidados, você vê, eu acho que foi só quando ela ficou mais velhinha, né, Rodrigo, que ela acabou descompensando, e aí descompensou bastante, né, porque ela tinha as 2 doenças, né? Ela morreu de leucemia, no caso, ela ficou bem ruim, já mas bem, assim, bem idosa, né, ela já era bem idosa, né? Não, e 9 anos com você, com todas essas limitações, é incrível a história dela mesmo, muito incrível. E hoje você tem gatos, Rodrigo? Nossa, eu tive gatos só quando eu era criança, né? Que, como eu falei, né, que meu pai gostava muito, então eu tinha gatos quando eu era criança. E aí eu adotei um outro pra ela. Só que quando eu adotei pra ela, pra acompanhar ela, rapidamente ela morreu, porque como ela estava muito tristezinha nos últimos dias dela, aí eu quis adotar um outro gato para fazer uma companhia mais para ela se sentir um pouco mais confortável. Tudo. Aí eu adotei a Biju, né? Peguei ela muito bebezinha. Eu peguei a Biju com 30 dias, pra você ter uma ideia. Caramba! E aí logo ela morreu. Só que a Biju sentiu, porque
A Biju, como ela veio muito bebezinha pra cá, muito novinha, eu acho que o primeiro gato que ela se lembra, no caso, era da Gigi, entendeu? Então a Biju também ficou triste, ela ficou muito diferente, ela ficou muito... também, assim, eu percebi, mesmo tendo o Theo pra brincar, tendo também a Andy pra brincar, que ela brinca bastante, não acho que não é suficiente. Aí foi quando eu procurei um gatinho pra adotar. Foi quando eu entrei em contato com eu vi vocês no Facebook. Só que eu achei que não ia... eu achei que não ia dar certo, né? Porque era muito longe. Não ia ter como... Aí eu fiz mais uma pesquisa e eu queria um que fosse... Eu não sei como é que você chama aquele gato, que ele é cinza. Ele é o cinza rajado, né? O tigradinho. Isso, porque eu me lembro de quando eu era pequenininho, eu tinha daquele, né? Que viveu bastante tempo. Ai, que legal! Nossa, eu tinha um gato daquele, eu era pequeno, já tinha um gato. Eu já tava adulto e ainda tinha um gato em casa ainda. Né? Eu não faço nem ideia. Olha, que legal! Pai, ele morreu com mais de 20 anos, segundo meu pai, porque... Eu já tava casado. Mas acontece mesmo, Rodrigo. Hoje é 25, 30 anos. E eu queria tigrado. Eu procurei esse tigrado. E aí eu só achei 2, que é esse do Projeto Ronron e um outro de uma outra ONG que era em Itaquaquecetuba. Aí eu falei, eu vou ficar com esse aqui. Mas o que eu queria mesmo era do Projeto Ronron, que era o mais parecido. Mas eu fiquei com ele e também deu certinho. Também, porque... Ele é um doce também. Ele também já se adaptou bem também. Tomou já a primeira vacina. Ah, que bonitinho. O legal é a gente ter... os gatos terem uma casa, né? A gente sempre fala... A gente estimula e quer que as pessoas adotem. Nós temos os nossos gatinhos, mas qualquer gato que você adotar, a gente fica feliz, né, Lê? Então, Fê, mas você vê que ambiente bacana, você vê que é um ambiente legal... que os gatos se dão bem com cachorros, o gato chega, o gato com FIV e FeLV, certamente a gatinha, né, com FIV e FeLV, se sentiu muito bem para ter essa longevidade que ela teve. Deve ter uma energia muito boa na casa, né, Fê? Com certeza, você tá de parabéns, Rodrigo. Essa história foi muito legal e acho que serve até de exemplo para quem quer adotar ou né, eu acho que o exemplo começa com a sua atitude, Rodrigo, que foi assim, você não pensou 2 vezes, você foi socorrer a gata e muita gente, mas eu tenho que ir pro trabalho, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo e coloca em empecilho, você não pensou 2 vezes, você fez... foi a atitude mais digna que uma pessoa poderia ter. Você socorreu ela e no momento que você viu as dificuldades que ela ia ter, você se ofereceu para cuidar dela pro resto da vida. E foi uma vida aí de 9 anos. Foi história muito legal, Rodrigo. Você tá de parabéns, assim, um exemplo mesmo. Obrigado. E eu dei muito amor para ela. Principalmente nos últimos dias dela, eu quis dar o máximo de conforto e queria que ela se sentisse o mais segura. Queria que ela soubesse que ela estava segura, e então eu fiz bem a minha parte, eu acredito. Eu sei que ela se foi, mas ela foi feliz. E ela deixou aí um legado de mais 2 gatos, acho que agora você é gateiro também, né, Rodrigo? Agora eu sou gateiro também, viu? Aí já peguei mais 2 já. Ô, Rodrigo, o que você falaria para uma pessoa... que tem em mente adotar um gatinho, seja ele paralítico, não um gatinho especial de qualquer forma, que tenha FIV, FeLV. O que você falaria para essa pessoa para incentivar? De repente, se a gente conseguir encorajar uma pessoa aqui no nosso podcast, já vai ter valido bastante a pena, né? E olha que eu descobri isso há 9 anos, né? Embora não faz muito tempo, mas tudo muda, né? Então já não era naquela época como é hoje. Hoje é mais aceitável. E a minha recomendação é que isso não seja um empecilho. Seja o que você olhar pro animal, seja pro gato, né? Você olhar e você falar assim, esse que eu quero, independente do estado físico dele. Se ele é paralítico, se ele tem FIV, FeLV. Ele vai te dar amor, ele vai... É isso aí, pessoal. Abra o coração. Incrível. Rodrigo, muito legal a nossa conversa. Bacana, eu te agradeço. Fez, tem mais alguma pergunta pro Rodrigo? Não, adorei a sua história, Rodrigo. Fiquei super feliz, assim, ainda mais sabendo que era uma gatinha FIV e FeLV positiva. Isso é um negócio, assim...
que até pra gente que é veterinário, a gente fica abismado. Muito legal, eu tenho certeza que ela viveu super bem e que, né, que as pessoas entendam que essas, vamos colocar, essas deficiências, é o que você falou, não é empecilho. Não vai impedir o gato de te dar amor, carinho. O ser humano tem muito aquela questão psicológica, né? Vai ter uma coisa a menos, vai ficar faltando. E não falta nada, né, Rodrigo? Eu acho que só complementa, né? Só complementa. Ainda mais era aquela paralítica, parecia que não era paralítica. Era uma gata normal. Só tem alguns cuidados especiais, mas que não aumenta nada, entendeu? E não agrega. Não, eles convivem muito. A gente teve o exemplo, né, Leandro? A gente até conversou com a adotante da Pipoca aqui, que é uma gatinha que foi resgatada com uma patinha torta, né, Lê? E no final das contas ela passou por uma amputação e, nossa, a gata super bem, né, Lê? Como se sempre tivesse tido 3 pernas a vida inteira, né? Nossa, ela ficou muito melhor. Eu tava em dúvida, eu pensei, nossa, vai amputar a pata, tal. Depois que amputou, ela já chegou bem, melhorou a postura, ela parecia uma gata... Brincava, né? Ela é a mesmo... E a patinha dela vivia machucada também, que ela raspava no chão. Mudou a vida dela, ficou muito bem e ela até afia a unha. Não parece que falta uma patinha ali, impressionante. Eu acho que eles trazem esse exemplo pra gente, né? Que independente deles terem uma condição especial, seja uma doença, a gente pensa em FIV, FeLV, né? Que é a leucemia, a AIDS felina, ou uma deficiência física. Eu tenho a Dakota aqui, que é minha gatinha sem um olho. Ela é mais maluca do que as minhas gatas que têm os 2 olhos aqui. Ela é completamente agitada. Às vezes eu falo pro meu marido que tem que desligar ela. Então eu acho que sirva de exemplo pra gente, né? Rodrigo, parabéns, foi muito legal esse bate-papo. Obrigada aí por compartilhar com a gente. Adorei, foi muito legal. Imagina, eu que Rodrigo, sensacional sua história, de verdade. Você tinha me contado, quando você contou a história, eu já achei bacana demais. Eu falei, tem que ir pro podcast, né? Eu até te falei que a gente ia falar desse assunto. Só que eu não sabia da história a fundo, eu vi que a história é muito mais sensacional e parabéns pela sua atitude, de verdade. Imagina, valeu cada esforço que eu fiz, valeu muito a pena. Então eu agradeço sim. Bacana, valeu, Rodrigo. Um abraço, a gente vai se falando. Até mais. Tá, obrigado. Um abraço, tchau. Tchau, pessoal, valeu. Ô Fê, que história sensacional, né? Sim, muito. Nossa, Lê, muito legal. E eu acho que é legal a gente ouvir a pessoa que viveu isso falar, né? Porque às vezes a gente fala, não, é normal, é como se tivesse, né? Não tem nenhum problema, às vezes as pessoas acham que a gente tá falando demais. Mas, nossa, esse relato realmente foi muito legal. Começou com uma tragédia, né? Mas, na verdade, assim, não é querer colocar algo a mais na história, mas certamente... Essa gatinha teve uma vida longa porque encontrou o Rodrigo, porque pelo que ele contou, uma gatinha na rua, com bicheira, machucada, FIV, FeLV positiva, dificilmente sobreviveria, né, Fê? Na verdade o atropelamento foi uma maneira deles se encontrarem, né? E foi muito legal. Eu já tive casos lá na clínica de gente que resgatou o gatinho que não andava e depois voltou a andar. Então eu acho que as pessoas não podem hesitar, sabe? Se você estiver com vontade, estiver sentindo no seu coração que você quer adotar um gatinho especial, adota, né? Independente da condição, a gente já conversou também tanto com a tutora da Pipoca quanto com as tutoras que adotaram as gatinhas FeLV, né, Lê? E a gente só tem relatos positivos, né? Eu acho que as pessoas têm realmente que dar uma chance, porque só faz bem, né, Lê? Eu fiquei contente com a entrevista de hoje, Fê. Ô Fê, e vamos lá, agora mesmo. Tá na hora do papo com a veterinária. Começa agora o Papo com a Veterinária, com a doutora Fernanda Trigo. Ô Fê, o que você vai falar pro pessoal hoje? Então, Lê, vamos lá. Quando você vai a primeira vez pro veterinário, é o primeiro contato que o seu gato vai ter com a pessoa, né, que, em tese, vai cuidar da saúde dele. Então, eu sempre falo, assim, pros tutores, a gente nem sempre vai fazer uma coisa que o gato vai gostar. Na verdade, na maioria das vezes, a gente não vai fazer uma coisa que o gato vai gostar, né? Então, ou a gente vai dar uma vacina, que é uma picada, ou a gente vai fazer um vermífugo, que, né, também nenhum gato fala
que gosta de tomar comprimido, ou a gente vai tirar sangue. Medir a temperatura. Medir a temperatura, exatamente. Então, nós fazemos alguns procedimentos que podem levar a situações estressantes. Então, o mais importante é que esse primeiro contato com o veterinário, do gatinho com o veterinário, não seja um contato traumático, tá? Então, não dá pra você pegar o gato, a primeira vez que você tá colocando ele na caixa e levando ele pro veterinário. Tirando a questão da caixa de transporte, né, que a gente já falou aqui nos podcasts anteriores, da dica de deixar a caixinha, né, aberta em casa pro gato se sentir à vontade. Aí você chega no veterinário, você puxa ele de dentro da caixa, você tira ele com, né, a força e segura o gato e o veterinário revira. Então, assim, nenhum gato vai gostar disso. Acho que nenhuma pessoa gostaria disso. Imagina você vai no médico a primeira vez, a recepcionista te empurra pra dentro da sala, fecha a porta, o médico já vai abrindo sua boca. E eu imagino, né, isso não acontece, mas eu imagino que o gato pense isso. Ele fala, quem é esse ser? Onde eu tô? Odeio aqui, não me traz nunca mais aqui. E os gatos, eles têm uma memória muito boa pra isso, eu percebi, né, Lê? Meus gatos têm esse sentimento por você, Fih. Acontece, né? Sacanagem. É verdade. Mas eles têm uma memória muito boa da pessoa e do ambiente. Então, primeiro de tudo, você tem que procurar um veterinário que tenha um atendimento especializado em gato. Isso é muito importante, Lê. Porque ele vai ter uma sala que é mais adequada para atender o seu gatinho. Ele vai ter, né, desde o primeiro atendimento, não tô falando que tem que ser uma clínica exclusiva de gato, tá, Lê? Mas dá preferência para clínicas que tenham um atendimento especializado em gato, porque aí ele vai ter, né, uma recepção melhor, não vai estar no mesmo ambiente que um cachorro latindo na orelha dele, por exemplo. A hora que ele chegar na sala do veterinário, é muito importante que você não tire o seu gato da caixa. Abre a caixinha, deixa ele sair, né? Então, enquanto você está ali conversando com o veterinário, você deixa a caixinha aberta, você estimula ele a sair com algum brinquedinho, leva um paninho, né, uma cobertinha que tem o cheiro dele, até para você colocar na mesa do veterinário na hora do atendimento. Porque na hora que você precisar manipular ele por algum motivo, ele tá sentindo o cheirinho dele, da casa dele. Então você tá deixando o ambiente mais familiar para ele, tá? E é muito importante, Lê, se for possível, que esse primeiro atendimento ele seja somente uma consulta de rotina. Que ele não seja para vacina, para vermífugo, para nenhum procedimento. Tá? Lógico, dentro do possível, né? Porque aí ele vai ser examinado, só pra ele conhecer o veterinário, né? Isso, ele vai ganhar um agrado, um petisco, um sachê, um carinho diferente. E aí ele vai falar, tá bom, aqui não é tão ruim. E hoje a maioria dos veterinários já tem algumas técnicas de vacina, de vermífugo que não estressam tanto, né, o gatinho no momento da aplicação. Então eles acabam não criando esse trauma, né? Mas a gente, lógico, tem casos e casos, né? Tem situação que a primeira vez que você vai levar o seu gatinho, por exemplo, o Rodrigo, né? A primeira vez que ele levou a gatinha no veterinário foi, né, com dor, foi para procedimentos mais invasivos. Então, nesse caso, aí você vai nas próximas consultas conquistando o seu paciente, né? Você vai desestressando. Ô Fê, e o que você avalia na primeira visita? Lê, é muito importante a gente fazer uma avaliação geral do gatinho, né? Então, ao escutar o coração, ver desde o começo como que é esse coraçãozinho, se tem alguma alteração ou não. Ao escutar o pulmão, avaliar o ouvido, olhar os olhinhos, olhar a boca, os dentes, as unhas, né? Avaliar a condição geral do gato. E isso pode ser feito de uma maneira não invasiva. Tá? E sempre você tem que respeitar o tempo do gato. Então, nem o veterinário e nem o tutor pode forçar o gato a fazer nada, né? Uma consulta geral, essas avaliações que eu te falei, elas são rápidas, Lê, né? Tirando situações mais específicas, em 5 minutos você termina o exame físico, até menos. Então, você deixa o gato à vontade, você tá com o gato no colo, você tá fazendo um carinho, você abre a boca. Aí você continua fazendo um carinho, você olha o ouvido. E o tutor estar presente é muito importante. Tem gato que eu prefiro avaliar no colo do dono,
né? Hoje eu atendi um gatinho, inclusive... Pra passar confiança, né? Exatamente. O seu gato, por exemplo, eu prefiro atender no seu colo do que na mesa, porque se eu coloco o seu gato na mesa, ele vira... Ele paralisa, né, Lê? Ele já chega meio paralisado, né? O Cebola é quietinho. Lembra o Fera? O Fera era complicado, né? Ele era, mas ele sempre foi, ele também era bonzinho, Lê, mas ele tinha muito medo, né? Então ele era um gatinho que já era melhor atender no colo, enrolado num cobertorzinho, né? Então é muito importante também, para quem tem o gato em casa, por exemplo, por mais que você esteja pouco tempo com o gatinho, observa o comportamento desse gatinho e como que ele se sente seguro, né? Tem gato que se sente seguro no colo, tem gato que não gosta de colo. Então você já vai ter uma noção de como que o seu gato é para você passar isso pro veterinário na hora do primeiro atendimento. E os próximos também, né, Lê? Legal. Dicas boas da primeira visita de um lugar que ele vai frequentar sempre, né? Ele vai ter uma frequência boa. Sim, e sempre reforço positivo, gente. Gato não funciona com bronca, a gente já falou isso aqui. Então agrada, se quiser levar um pouquinho de ração, se quiser levar uns petiscos que ele tá acostumado, ou um sachêzinho na hora da consulta, ou a hora que chegar em casa da consulta, porque isso também é muito importante, né? Você pegou o gato, você enfiou numa caixa de transporte, levou para uma pessoa colocar um termômetro para ver a temperatura num lugar não agradável e furar a bunda dele com uma injeção que arde. Aí você chega em casa, solta ele vai ficar bravíssimo, ele não quer entrar nessa caixa nunca mais na vida dele. Então chegar em casa depois, colocar um sachê, agradar o gato, isso também é uma parte, né, dessa dessensibilização. Então isso também é bem importante, tá, Lê? Associar uma coisa, se não boa, uma coisa que não seja tão ruim, né? Sim, exatamente. Legal, Fê. Legal, boas dicas. Pessoal, e quem tiver alguma história bacana, emocionante, envolvendo gatinhos especiais, enviar pra gente nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, em Ronroncast, com N de Nárnia e M de Miquelinos, ou no YouTube, Ronroncast. Queria agradecer a todos, lembrando que nosso podcast é uma produção da Ali Sousa. Valeu, Lima. Fê, muito obrigado mais uma vez aí. Obrigada, Lê. Abraço a todos.